Vamos agora para um problema de registros um pouco mais sofisticado, um pouco mais elaborado e mais interessante. Eu tenho aqui que uma pessoa está organizando uma festa de São João e cada amigo dele deve trazer 2 alimentos, seja uma bebida, seja uma comida. E aí, essa pessoa vai informar a quantidade de cada um dos 2 alimentos e você deve, na sequência, imprimir o nome dos alimentos e a quantidade acumulada. Então, pense bem, pode ser que 2 compadres diferentes tragam o mesmo alimento. Então, esses alimentos devem ser somados. Um pouco mais sofisticado e interessante, né? Vamos lá? Então, vamos ao código. Eu tenho uma estrutura, vamos chamá-la de compadre. Ele me pede o nome, né? Vamos lá ver as informações. É o nome de cada compadre, o nome dos 2 alimentos e as respectivas quantidades. Então, alimento 1, quantidade 1. Alimento 2, quantidade 2. Aqui não é nome, mas string. Ok. Então, a primeira coisa, ler os dados. Então, eu vou ter um vetor de compadres do tamanho informado. Fazemos um for. E aí lemos os dados. Para cada posição eu leio o nome, o nome do alimento 1, a quantidade do alimento 1, o nome do alimento 2, a quantidade do alimento 2. Ok? Fiz a leitura dos dados. Agora eu tenho que fazer uma lista de alimentos com as quantidades somadas. Como é que a gente vai fazer isso? Tem várias formas de resolver esse problema. Para facilitar a forma como eu imagino, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um vetor de alimentos, nome e quantidade. A cada momento que eu estiver verificando os dados de um compadre, eu verifico para cada um dos 2 alimentos se eles já estão nesse vetor. Se tiver, eu incremento o valor. Se não, eu coloco na posição final. Estão entendendo a ideia? Eu tenho um vetor de alimentos. E aí eu vou inserir um paçoquinha lá. Eu verifico nesse vetor se já não tem paçoquinha. Se não tiver, coloco no fim. Se tiver, onde tiver paçoquinha, eu aumento a quantidade. Então, eu vou precisar de um vetor de alimentos. Então, eu vou criar uma estrutura auxiliar chamada alimento, em que eu tenho apenas o nome do alimento e a quantidade.
ok? Beleza? Bom, eu vou ter agora que ter um vetor de alimentos. Qual o tamanho desse vetor? Eu não vou pedir para o usuário. O usuário não vai me informar isso. Bom, cada pessoa pode trazer, na verdade pode não, ele vai trazer 2 alimentos. Então o tamanho mínimo do meu vetor é 2, mas isso, o mínimo não me importa o máximo. Bom, se eu tiver 10 compadres, cada um trazendo 2 alimentos, se os alimentos forem todos diferentes, eu vou ter exatamente 20. Então, o máximo que eu tenho é 20. Mas, se eles trouxerem exatamente os mesmos alimentos, eu vou ter 2. Então, eu preciso de 2 coisas aqui. A primeira é, eu vou criar o meu vetor de alimentos. Com o dobro do tamanho do vetor de compadres, porque cada compadre traz 2 alimentos. Ok, então isso é minha capacidade máxima. Mas a quantidade de alimentos que eu tenho lá nesse vetor pode ser de apenas 2. Inicialmente esse vetor está vazio. Então eu vou criar uma variável quantidade com nenhum alimento. Eu agora tenho que fazer o quê? Percorrer o vetor de compadres. Então, eu vou precisar de um for. Para cada alimento, eu tenho que verificar se isso já não está no vetor de alimentos e inserir. Se tiver, eu incremento a quantidade. Se não tiver, eu insiro no fim e aumento a variável quantidade. Vamos criar uma função para isso? Melhor, né? Então, só para pensar, como é que seria essa função? Eu tenho que inserir o primeiro alimento do compadre, e mas inserir onde? No nosso vetor de alimentos. Qual o tamanho dele atualmente? Então, eu vou inserir o alimento 1 com quantidade 1 no meu vetor de alimentos, que atualmente tem X alimentos. Percebam que eu vou fazer 2 chamadas dessa função. Uma para o alimento 1 e outra para o alimento 2. E essa inserir alimento, ela é uma busca para inserir numa determinada posição. Então, como não está ordenada, é uma busca sequencial. Então, vamos lá fazer a busca sequencial. Vamos, então, criar a função. Então, lembrando a chamada, um vetor de alimentos. O tamanho do vetor de alimentos. O nome do alimento e a quantidade desse alimento. Uma busca sequencial simples.
Então, enquanto eu não cheguei ao final do vetor e não encontrei o elemento, eu avanço no vetor. Eu vou chegar numa situação que ou I vale tan VA, então eu não encontrei, ou eu encontrei e estou exatamente em cima daquele elemento e a posição deveria ser I. Percebam que eu vou alterar o valor na posição, que é igual a I, ou eu tenho que mexer na última posição, que é exatamente tan VA. Eu não vou precisar, na verdade, dessa variável posição, porque, percebam, se I for menor que tan VA, o que acontece? Eu achei o alimento, ele está lá, no vetor já, eu só tenho que aumentar a quantidade dele. Então, eu tenho que pegar o vetor de alimentos nessa posição que eu parei, que foi exatamente a posição I, e aumentar com a quantidade que eu estou recebendo na função. Percebam aqui que isso aqui é um campo do registro, enquanto que aqui é o valor passado na função. Para ficar mais claro, vou trocar aqui esse nome por quantialim, só para você perceber que são variáveis diferentes. Mas eu poderia usar o mesmo nome, porque aqui eu tenho um escopo, que é o campo do registro, e aqui outro escopo, que é o parâmetro passado na função. Ok, eu encontrei o elemento, eu simplesmente aumento a quantidade. Não, eu não encontrei o elemento. Eu preciso colocar no final, que é exatamente a posição tan VA. Ok, então eu vou lá, vou colocar o alimento, mas eu tenho que mudar outra coisa, né? E não é retirar a posição aqui. Se eu estou adicionando um elemento no final lá, eu tenho que aumentar esse tamanho do vetor para que na próxima execução eu procure uma posição adiante. Então, eu tenho que incrementar o tamanho aqui do vetor, né? O tamanho do que eu estou usando, lembrem-se, esse vetor foi alocado com 2 vezes o número de compadre. O tamanho aqui não é a capacidade, é apenas o número de elementos que eu estou usando. Porque se eu tentar usar acima da capacidade, como você já viu anteriormente, isso vai dar problemas. Mas nesse caso aqui eu só estou aumentando o tamanho ocupado. O espaço que eu estou ocupando, o vetor tem uma capacidade bem maior. Mas isso aqui vai funcionar? Eu preciso que esse tamanho reflita aqui fora numa próxima chamada. Então, para que isso aconteça, eu tenho que passar esse parâmetro por referência. Seja colocando o E comercial aqui, seja colocando o E comercial aqui. Vamos compilar? Temos um erro na linha 7, na linha 21, opa. Opa, aqui é I, erro de digitação. Continuamos com erro. Ele não gostou. Ah, é claro. Aqui eu estou comparando o nome com o valor passado para a busca. Então, salvo novamente. Agora compilou sem problemas. Bom,
eu estou lendo os dados dos compadres, insiro os dados no vetor de alimentos, está incompleto. Está faltando aqui imprimir o vetor de alimentos. Então, percebam que eu vou imprimir até a quantidade de alimentos que eu estou atualizando a cada chamada. E aí, agora, eu vou imprimir o nome, dar um espaço, e a quantidade. Então, leio os dados dos compadres, insiro os alimentos no vetor de alimentos, imprimo o vetor de alimentos. Vamos ver se está tudo certo. Cinco pessoas. Bruno levou 5 quentão e 3 paçoca. Maria levou 5 biscoito e 2 pipocas. Pedro levou 2 guaranás e 4 pipocas. Tiago levou 4 paçocas e 2 biscoito. E Luísa levou 6 guaranás e 2 pão de queijo. Então, quentão 5, que é os levados pelo Bruno apenas. Paçoca 7, temos 3 paçocas aqui, mais 4 aqui. 7 biscoitos, 5 aqui, 2 aqui. Opa, escrevemos errado, escrevemos picoca 2. E aí, por isso, não somou com pipoca 4. Guaraná 8, temos 6 aqui e 2 aqui. E pão de queijo 2. Vamos fazer um outro exemplo. Então, vejam que eu coloquei quentão em diferentes posições e bastante repetido. Então, temos 5, mais 3, 8, mais 4, 12, mais 1, 13. Perfeito. Paçoca, 2, mais 2, 4, mais 8, 12, mais 1, 13 também. E, por fim, alguns alimentos que só uma pessoa trouxe. Então, está funcionando, recomendo que você implemente e faça testes mais sofisticados. Então, percebam, eu criei 2 estruturas, fiz uma função de inserir, que na verdade é uma busca sequencial, e aí ou aumenta a quantidade do elemento, caso encontre, caso a busca seja bem sucedida. Caso a busca não seja bem sucedida, adiciona um novo campo no vetor. É isso. Em nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre ordenação. Vocês já viram que quando a busca é feita num vetor ordenado, podemos usar a busca binária e ela é mais eficiente. Então, como ordenar o vetor? Então, é o assunto das nossas próximas videoaulas. Aguardo vocês.